Você sabia que a maioria dos fundos de investimento em ações são mau negócio, pois eles costumam entregar retornos abaixo da média do mercado? Mas também que é possível identificar alguns bons fundos que superam o mercado com constância? Quer aprender como fazer isso? Assiste a nossa aula. Ora Investimentos. Olá, sejam bem-vindos à terceira aula do curso Descomplicando Investimentos. O curso é totalmente gratuito e ele é disponibilizado em vídeo nos canais da Ora Investimentos. O objetivo do curso é aumentar o conhecimento sobre investimentos dos nossos assinantes e do público em geral, além do curso ser uma oportunidade de você conhecer o livro Descomplicando Investimentos, já que todas as aulas são tiradas de conteúdo do livro, quer dizer, é uma pequena amostra do conteúdo que tem no livro. Nessa terceira aula, a gente vai já dar um exemplo bem mais prático do que nas aulas anteriores. Vamos falar como você faz para encontrar um bom fundo de investimento em ações. Então, essa aula ficou um pouco extensa, a gente dividiu ela em duas partes, essa daqui é a primeira parte. Nessa primeira parte, a gente vai falar sobre a definição do que é um bom fundo de investimento em ações e também vamos analisar o mercado de fundos para identificar quantos fundos bons e quantos ruins a gente tem no Brasil. E na segunda parte, aí sim a gente vai identificar uma característica comum a muitos bons fundos de ações que vai te ajudar facilmente a identificar bons fundos quando você for investir e aí sim conseguir, quer dizer, encontrar os bons fundos e ter retornos bem melhores nos seus investimentos. Então, vamos começar. A maioria das pessoas no Brasil não faz ideia do que diferencia um bom fundo de investimento em ações de um fundo ruim. E não à toa, a imensa maioria do dinheiro investido em fundo de ações no Brasil hoje está investido em fundos ruins. Então, se a gente quer investir em bons fundos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que é um bom fundo de investimento em ações. Então, para essa aula, a gente vai usar uma definição muito simples. A base do investimento de ações no Brasil é o Ibovespa, quer dizer, ele é a média do mercado, então a gente considera isso como a base. Então a nossa definição vai ser: bons fundos de ações são aqueles que superam o Ibovespa com constância ao longo de alguns anos. Vale a pena notar que essa definição tem duas partes. A primeira parte é que bons fundos de ações são aqueles que superam o Ibovespa. Aí você vai falar, mas por que é tão importante superar o Ibovespa? É muito importante pelo seguinte: para você obter o resultado do Ibovespa é muito fácil. Existem fundos que são chamados fundos de índices, a maioria deles são ETFs, que basicamente o que eles fazem é seguir o índice e trazem exatamente o resultado do índice. São fundos que costumam ser muito baratos, ter taxa de administração muito baixa, às vezes tem fundos com taxa menos de 0,1% ao ano, super barato, e aí eles te trazem o resultado do índice. Então só faz sentido você investir em um fundo de ações se ele vai te trazer mais do que isso, porque você consegue investir sozinho facilmente em um fundo de índice e obter esse resultado. Então precisa você justificar que você está pagando um gestor, pagando taxa de administração elevada. Isso daí só faz sentido se esse gestor, se esse fundo te trouxer um resultado acima do Ibovespa, porque o Ibovespa você consegue sozinho. Mas superar o Ibovespa não é condição suficiente para a gente considerar um fundo bom. Para o fundo ser bom, ele tem que superar o Ibovespa com constância ao longo de alguns anos. Por que isso? Porque um fundo superar o Ibovespa em um mês é fácil. Todos os fundos, até os ruins, em alguns momentos superam o Ibovespa. Mesmo em ano, você fala, em um ano um fundo superou o Ibovespa, então ele é bom. Não necessariamente. Tem fundos ruins que em alguns anos vão superar o Ibovespa. E o contrário também é verdade. Tem fundos ótimos, fundos excelentes, que às vezes ficam um mês abaixo do Ibovespa, alguns meses, e acontece até deles ficarem um ano inteiro ou até alguns anos abaixo do Ibovespa. O que importa é que esses bons fundos, por mais que eles fiquem abaixo do Ibovespa em um dado ano, eles conseguem, ao longo de alguns anos, vamos falar de um período de 3 a 5 anos, se recuperar e, na soma do período, compensar aquele resultado ruim e te entregar um resultado acima da média. Então, por isso que é importante não só superar o Ibovespa, mas fazer isso com constância e a longo prazo, para aí sim a gente considerar o fundo como um bom fundo de investimentos. Ainda vale a pena falar que ETF é algo ainda pouco conhecido no Brasil, mas é uma forma super interessante de investir, bastante seguro, bastante eficiente. Se você quiser
aprender mais sobre ETFs, a gente já escreveu alguns artigos no site da Hora. Então entra no nosso site, lá na seção de artigos, que você vai poder aprender mais. Além disso, na internet tem muito material disponível e você vai conseguir entender bem o que são os ETFs. A maioria dos brasileiros não investe em ações, concentrando todos os seus investimentos em renda fixa. E os poucos que investem em ações, quando investem, fazem isso só com uma pequena parte do seu capital e evitam comprar ações diretamente, normalmente fazendo esse investimento através de fundos de ações. O fato da maioria das pessoas não investir em ações hoje é ruim. Isso porque a taxa Selic, que é a taxa básica da economia e que baliza todos os investimentos em renda fixa, hoje rende apenas 6% ao ano. Um rendimento muito baixo, é o mais baixo da história. E além disso, quando as pessoas investem em renda fixa, normalmente fazem isso ainda por produtos ruins, geralmente através de grandes bancos. Então investem em caderneta de poupança, CDB, fundo de renda fixa, e normalmente esses produtos têm um rendimento inferior ao da Selic, ou seja, está ganhando menos do que esses 6% que a gente falou. Agora, para você ter uma ideia, desde o início do Plano Real até hoje, os investimentos em ações renderam cerca de 13% ao ano. Então, é mais do que o dobro do que rende a renda fixa atualmente, Então, o ponto aqui é o seguinte: se você quer ter um rendimento decente dos seus investimentos hoje, é fundamental que você invista em ações e que você invista uma parcela significativa do seu capital em ações. Como a gente já falou, a maioria dos brasileiros, quando investe em ações, faz isso através de fundos de ações. Então, o que a gente precisa ver é se esses investimentos são feitos em bons fundos, de acordo com os critérios que a gente já definiu. Para ver isso, nós vamos utilizar uma tabela com dados históricos de 10 anos, do período de 2006 a 2015, com todos os fundos disponíveis no Brasil, comparando eles com a média do mercado para a gente ver quantos desses superam e quantos perdem do mercado. Então dá uma olhada nessa tabela. O que a gente pode ver nessa tabela é que a gente tem 316 fundos, E que esses 316 fundos, na média, deram um rendimento de 39% nesse período todo de 10 anos. Olhando mais embaixo, a gente vê o IBRX 100, que é o indicador que a gente está usando como base, a gente vê que ele rendeu 69% nesse mesmo período. Ou seja, os fundos, na média, esses 316 fundos não foram capazes de superar o IBRX 100. Um investidor que tivesse comprado um ETF que segue o IBRX 100 teria se saído muito melhor. Esse resultado é preocupante. Se você investe em fundos de ações e seleciona um fundo qualquer, você tem uma grande chance, 73% nesse caso, de escolher um fundo ruim que gera um resultado inferior à média do mercado. Ou seja, se você investisse em um ETF, você estaria muito melhor. Mas também o que chama a atenção nessa tabela é o grupo pequeno de 85 fundos, que são 27% do total, que foi capaz de superar a média do mercado. E o que impressiona é o resultado obtido por esse grupo, um ganho de 155%, comparado com um ganho de 69% obtido pelo mercado, no caso do IBRX 100. Ou seja, eles renderam mais do que o dobro da média do mercado. A grande questão que fica é como identificar esses poucos bons fundos. E isso é o que a gente vai ver na segunda parte dessa aula, Como eu disse, ficou muito extenso, então a gente dividiu a aula em dois, mas ao assistir a segunda parte você vai poder aprender uma forma de identificar. Além disso, tem diversas outras formas de identificar bons fundos desses 85 que a gente tem no livro Descomplicando Investimentos, então fica a dica se você quiser aprender várias formas, está tudo lá no livro. Ainda vale a pena fazer uma ressalva de que a gente usou o IBRX e não o Ibovespa, porque antigamente o Ibovespa tinha um rendimento muito ruim, muito inferior ao IBRX. Ele era um índice fácil de ser batido e muitos fundos medíocres ganhavam do Ibovespa, mas perdiam do IBRX. De 2015 para cá, mudou a fórmula de cálculo do Ibovespa. Ele passou a ser um índice muito melhor e a dar resultados muito parecidos com o IBRX. Então, de hoje para frente, você usar o Ibovespa como um indicador, um balizador de bons investimentos, está certo, mas para o passado fazia mais sentido usar o IBRX porque ele deu um resultado significativamente melhor e ele é que era, vamos falar assim, a melhor referência
para medir se os fundos eram bons. Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Curte, né? Aproveita para curtir nosso canal no YouTube, para curtir nossas páginas nas redes sociais, que assim você vai ser avisado quando for lançada a segunda parte dessa aula, outras aulas ou outros materiais da hora. Então é isso, obrigado e até a nossa próxima aula.